abraço na pessoa que está ao seu lado. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nosso Rei dos Reis. E não há nada melhor do que caminhar na luz com o Senhor, o Deus que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Aleluia. Nós temos muito mais que motivos para adorar o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adora o Senhor com palmas. De todo o meu coração, eu quero te adorar. Mais perto quero estar da tua salvação. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Sem ti eu nada sou, nada sou. Então podes me usar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar na luz e seguir Jesus, uma vida eterna, refletindo tua luz é o que mais quero, dissipando as trevas. Caminhar na luz e seguir Jesus, uma vida eterna, refletindo tua luz é o que mais quero, dissipando as trevas. eu quero viver Uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer sua vontade. Uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar contigo e fazer tua vontade. Amém, igreja? Boa tarde, amados. Deus abençoe a sua vida. Amém. Fernanda, essa música, quando disse uma vida que te agrade, e o objetivo é fazer a tua vontade, me fez lembrar uma pequena história. Eu gostaria de iniciar o culto dessa tarde falando rapidamente para os irmãos essa história. O que é viver uma vida que agrada? Davi é conhecido como o homem segundo o quê? Davi é conhecido como
o homem segundo o coração de Deus. Amém. Amados, diz a história que 2 homens estavam na época da guerra e do faroeste americano. Eles estavam em um bar e eles começaram a brigar entre eles. E saindo fora do bar, eles começaram a ter uma discussão e na legítima defesa, atirou contra o outro e o matou. O caso foi levado para a justiça e aquele homem foi condenado ao enforcamento naquela época. Passado alguns dias, a população começou a fazer cartas, o que foi muito inusitado, cartas ao governador pedindo para que fosse anulado a sentença de morte e que aquele homem se tornasse um homem livre. E o governador, diante daqueles pedidos, que foram muitas cartas, se sentiu incomodado e resolveu escrever uma carta de perdão, dando a ele a liberdade. E as cartas ainda continuaram a chegar, mas em um determinado momento, aquele governador, assinado a sentença de perdão, de liberação, resolveu colocar a carta no bolso e visitar a prisão, vestido de sacerdote. Quando ele chegou lá na prisão, faltava alguns dias para que aquele homem pudesse ser morto. E quando ele chegou, rapidamente, o homem que havia sido condenado por matar o outro, começou a falar: não, eu não quero você, vai embora. Eu não preciso de você, sacerdote, vai embora, saia daqui, eu não preciso do teu perdão, eu não preciso de você, eu não preciso de nada da igreja. E o sacerdote fez de tudo para entrar na cela, disfarçado. Ele era o governador. E aquele homem não o recebeu. E o sacerdote foi embora. Quando o carcereiro disse: você é um homem louco, louco. Aquele não era um sacerdote, aquele era o próprio governador que veio em pessoa para te dar a carta de perdão. Se você tivesse aceitado a carta, se você tivesse recebido ele, você não seria morto. Passou alguns dias, ele, diante da sentença do dia da morte, ele pediu alguns segundos para proferir algumas palavras. E diante da plateia que o assistia, pouco antes da sua execução, ele disse as seguintes palavras: eu não estou aqui hoje morrendo por conta do meu assassinato, do assassinato que eu cometi. Eu não estou sendo morto por conta de um assassinato. Eu hoje vou morrer porque eu me recusei a receber o perdão. Isso é graça. Não há nada que você faça, meu amado. Você apenas precisa receber. E o que nós cantamos: Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, não é porque ele podia tudo, mas era porque ele sabia que tudo vinha de Deus e ele tinha apenas que receber o perdão. Que nessa tarde, em nome de Jesus, você abra o seu coração para aquilo que Deus quer entregar para você. Para você. Isso é perdão. Isso é graça. O que depende de você receber e aceitar na tua vida. Amém? Faça assim com tuas mãos. Paizinho querido, nessa tarde nós estamos aqui para cumprir os desejos e o propósito do Senhor na nossa vida. Muito mais do que palavras, nós queremos sim uma vida que te agrade. Isso é caminhar na luz, isso é viver na luz, isso é ser transparente, isso é entender, Senhor, que mesmo vindo as adversidades da vida, mesmo vindo
todas as propostas e coisas que poderiam nos abater, nós encontramos no Senhor o perdão dos nossos pecados. Por isso, nessa tarde, nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor e te pedimos que o Senhor possa se alegrar da nossa vida, porque nós entramos na tua presença, porque sabemos que o Senhor é o melhor para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Estende a mão para o teu irmão e fala: meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Olá, nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Fique atento. No final de semana passado tivemos o nosso Tadelão. Ensinamento poderoso e momentos de louvor e adoração marcaram os 2 dias de treinamento. Confira. Importante o Tadel para nós, para a gente ir afinando a visão, para a gente entender a mesma coisa. Jesus planejava com seus discípulos e dizia assim: agora vamos lá. A importância de nós unirmos ao Tadel é isso, amados irmãos. Nós estabelecemos juntos o que vamos fazer. Você sabe quem é adulto para Jesus? Todo aquele que tem consciência de que é pecador, que admite que com suas próprias forças não consegue chegar a Deus e que crê que somente Jesus pode dar as mãos para o homem para aproximá-lo de Deus. Não precisa ter mais de 18 anos. Muitas crianças já compreenderam essas verdades e mostraram para Deus que são gente grande. O próximo passo é mostrar para Jesus e sua igreja que é nova criatura, através do batismo. No próximo domingo, dia 2, no 4º andar, sala 402, o Mini vai iniciar o curso de preparação para o batismo de pré-adolescentes entre 9 e 13 anos. Procure a tia Tati antes disso para uma entrevista com um de seus pais ou responsável. No próximo final de semana acontece o acampamento da Juventude Batista do Mato Grosso do Sul em Piraputanga e o investimento é de R$130. Haverá noite temática da Copa do Mundo, muito louvor com o Ministério Tecla e a inspiradora Palavra de Deus com o pastor Raulzão da comunidade Radar de São Paulo. As vagas são limitadas, então se você não fez a sua inscrição, corra que ainda dá tempo. Informações com o irmão Abadio Baide pelo telefone 9981-9696. Nessa quinta-feira, dia 27, às 7h30 da noite, acontece aqui em nossa igreja mais um culto de apresentação de crianças a Deus. E o Mini convida a todos para esse momento tão especial na vida das crianças e de seus pais. Esperamos você! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirobatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje nossas crianças estão felizes porque nós começamos, hoje é a 2ª lição do livro de Apocalipse. Um desafio aí imenso para os professores ensinarem a palavra de Deus sobre o último livro da Bíblia que fala sobre a revelação de Jesus Cristo e os sinais dos tempos. Olha só que maravilhas. E hoje nós vamos aprender sobre uma das igrejas. A primeira igreja, que é Éfeso. Uma igreja espetacular. Estudando ali só uma dica, se você quiser fazer um curso intensivo de teologia, é só você ser professor do Mini. Imagina você ficar 17 semanas estudando sobre o livro de Apocalipse.
Nem no seminário você não consegue fazer isso. E eu prometo para vocês que eu tenho aprendido muito, mesmo depois de ter completado vários outros cursos, mas Deus tem me abençoado muito lá aprendendo. E hoje eu descobri que a igreja de Éfeso era uma igreja muito espetacular. Ela era uma igreja que vivia no tempo da perseguição, então eles se desfaziam dos seus bens, eles eram bons ganhadores de almas, as pessoas dos incrédulos. Os apóstolos que chegavam na igreja, naquela época não tinha uma ordenação assim formal, como tivesse um seminário, então o apóstolo chegava na igreja e falava, sou pastor, eu gostaria de entrar no hall de pastores aqui, e eles faziam uma avaliação desses pastores, e se ele não passasse nessa avaliação, ele era considerado um falso mestre, e aí eles tiravam ele da igreja e colocavam ele de lado. Olha só, uma igreja muito, muito, muito abençoada. Mas aí, através da visão de João, Deus manda a carta para essa igreja, fala assim, ó, vocês são muito bons no que vocês fazem, só que vocês se esfriaram. Tudo que vocês estão fazendo está no automático. Vocês fazem muito bem o que vocês fazem, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. E olha só, as crianças vão aprender sobre o plano da salvação hoje. E hoje de manhã eu falei que há 2 tipos para você voltar para o primeiro amor. Como que se volta ao primeiro amor? Deus, ele faz a leitura do nosso coração, então ele sabe as nossas intenções. Às vezes você vem na igreja em todos os cultos, ajuda em todos os projetos, mas sua intenção é o quê? Deus consegue fazer a leitura de qual realmente é a sua intenção, de adorador ou de alguém que quer se autoafirmar no evangelho. E aí, são 2 formas. A primeira é você visitar um campo missionário da nossa igreja, um projeto, alguma coisa assim. Ou o ID, ou o projeto Impacto Radical, ou o projeto das mulheres, como que é o nome mesmo? O projeto Nova. Quando você tem contato com esses projetos, você fala assim, meu Deus, eu realmente sou muito abençoado. Tanto dessas pessoas aqui que precisam de Jesus, estão construindo a vida delas espirituais, eu já conquistei tanta coisa na minha vida, e aí você consegue fazer a leitura do seu passado e o que você já conquistou em Jesus. A segunda é você trazer um visitante para a igreja. Aí você volta ao primeiro amor, porque ele começa a perguntar tudo. Como que é Jesus? Como que você vive? Sua igreja é muito organizada, olha, tem ar-condicionado, tem trabalho com as crianças, as pessoas são muito educadas, olha só, todo mundo bem vestido, como que é o nome daquele pastor ali? Você sabe alguma coisa sobre o livro de Apocalipse que o pastor está falando lá na frente? E aí você começa a renovar toda aquela força que você tinha dentro de você, porque você está sendo questionado sobre a sua fé. É verdade aqui que todo mundo trata bem as esposas, a esposa trata bem o marido, todo mundo aqui, os filhos parecem que são bem criados, e aí você é renovado na fé. Amém? Porque aí você tem que demonstrar o seu amor por Jesus na prática. Então eu vou convidar aqui a tia Rosana, e ela tem um saquinho mágico, olha só, mas não é uma mágica assim, né? Algumas pessoas falam, pastor, mágica na igreja não é uma mágica gospel, né? Mágica gospel. Olha só, o saquinho só tem o frente e o verso, vamos ver, ele vai se transformar em várias cores. Cada cor dessa tem um significado espiritual que as crianças vão aprender hoje. O Valdir já está impressionado ali, ele falou, eita, olha só. Legal, hein? Quem gostou, bate palma, glória a Deus. São pessoas criativas assim que Deus levanta para ensinar a palavra de Deus de modo divertido para o seu filho. Você pode comprar esse saquinho em qualquer livraria evangélica, é o saquinho mágico mesmo, do plano da salvação. E aí ele vem com o manualzinho para você fazer ele. Eu acho que custa uns R$15. Muito legal, né? Para você ensinar e já vem já com uma explicação. Vamos convidar os facilitadores, nós vamos orar pela vida deles para que eles ministrem a palavra de Deus aos seus filhos ali no 2º andar. Olha só, bênção, tem muito facilitador hoje, hein? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, hein? Eu fico muito feliz de ver tanta gente assim trabalhando. Quando você subir lá no 2º andar, você vai ver uma TV. Bem na hora que você for buscar o seu filho, tem uma TV passando uma mensagem dos nossos facilitadores lá. E você se animar, você fala, quero trabalhar no Mini. Parece que tem muito, mas não tem, hein? Então, sempre tem vaga para você lá e pode ter certeza que o Mini precisa da sua força. Vamos colocar em pé, nós vamos ler o versículo hoje, todos juntos, bem forte. Vamos lá? Ele
nos ama e nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Um coração arrependido nos leva à vitória. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Deus, muito obrigado, porque na nossa igreja tem um ministério infantil abençoado, com pessoas abençoadas, com vida no Senhor para ministrar vida do Senhor na vida das crianças. Obrigado porque o Senhor tem levantado novos facilitadores, pessoas com chamado e com um coração pronto a servir e abençoar a vida das crianças. De forma criativa, transmitir o plano da salvação para o coraçãozinho deles, para que eles cresçam saudáveis espiritualmente e que vivam aqui na terra de forma a agradar o teu coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Amém. Aleluia. Amados, enquanto essas crianças vão indo para as salinhas, eu gostaria de frisar com vocês. Podem sentar rapidamente. Você que também nos assiste aí pela televisão ou pela internet, nós queremos estender esse convite especialmente para vocês também. Como vocês têm observado, a nossa igreja, ela é referência também em lidar com as crianças e com os adolescentes. E nesta quinta-feira, às 19h30, nós teremos aqui em nossa igreja a apresentação de bebês para Deus. É uma grande festa, é uma celebração que nós dedicamos ao nosso Deus, as mamães e os papais felizes com o nascimento de mais uma criança. Então, nesta quinta, você é nosso convidado especial para ver as atividades que nós desenvolvemos com as nossas crianças. Amém, igreja? E hoje também é um dia de festa, é um dia de celebração, porque nós comemoramos também a morte, né? Morte não física, mas uma morte espiritual por meio do batismo de pessoas que se identificaram com o Evangelho de Deus, aceitaram a Jesus e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, e que juntamente com a igreja hoje quer declarar que é um novo tempo de Deus na vida delas. Amém? Por isso eu gostaria de convidar o meu amado e querido pastor Jean, pastor de integração dessa igreja. Eu gostaria que a igreja recebesse ele com a salva de palmas. Esse é o nosso pastor, nosso corajoso líder amado. Obrigado, Jean, porque está nos abençoando com os seus dons, com seus talentos, com a sua disposição. E nessa tarde você vai batizar uma irmã muito querida, e nós queremos convidar a irmã Maria José Dias de Campos, com a sua acompanhante, a líder Marinês. Pode entrar, irmã. Ela está com medo da água fria, gente. Mas a água não está fria. A irmã está feliz? Está vendo esse povo aqui? Está vendo esse povo? Nós, como Primeira Igreja Batista, queremos te dizer que é um privilégio, é uma honra te receber no seio da nossa casa. Olha para essas pessoas, ó. Esses aqui são os seus novos irmãos, é a sua nova família. Celebre, comemore, porque é um tempo novo de Deus na sua vida. Amém? Vamos ouvir o seu testemunho. Vim de
uma família de religião tradicional. Minha mãe sempre nos colocava para orar e falava que existia um pai maior. Mas eu tinha comigo que eu queria ser uma pessoa melhor. Porém, não sabia como. O sofrimento e as batalhas eram mais difíceis antes de eu conhecer a Jesus. Eu conheci o Deus verdadeiro quando comecei a levar uma pessoa a buscar ajuda em orações. Daí, comecei a perceber que Jesus é Salvador. E comecei a buscar Jesus. Ele foi fazendo maravilhas na minha vida e na vida dos meus filhos, me dando cura física, moral e espiritual. Hoje, sou muito feliz. Minha vida mudou para melhor, até mesmo financeiramente. Hoje estou conquistando tudo o que sonhei através de Jesus Cristo, que me dá sabedoria e força todos os dias. Aleluia! Nós temos aqui 2 cartazes, Amada Maria José. Sempre que um pecador se arrepende e confessa publicamente Jesus, há a alegria diante dos anjos de Deus, porque o que estava morto reviveu e o que tinha se perdido foi achado. Lucas 15, de 7 e 10, célula 373. Princesa Maria José, que esta seja sua declaração. Esperei com paciência no Senhor, Ele me tirou de um lago terrível e pôs um novo cântico na minha boca. Sou feliz, pois ponho a confiança no Senhor. Salmo 40, de 1 a 4, célula 373. Aleluia. Amada, você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, é lindo vermos que a Bíblia descreve que Jesus, Ele é digno. E quando alguém confessa como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus constituíste para Ele um povo que é santo, um povo que é restaurado, um povo que não se dobra, que não se prostra diante de qualquer coisa, mas confessa o nome de Jesus. Por isso, bem-vinda à família de Deus. Você confirma que esse seu testemunho é verdadeiro? Você está fazendo isso de livre e espontânea vontade? Amém. Então, autorizados por essa igreja e com a bênção de Deus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é lindo, amados, como é lindo nós podermos ver Deus salvando vidas, edificando pessoas, restaurando e levando para junto dele ao céu. E nessa tarde eu gostaria que você que veio nos abençoar com sua presença, você que é o nosso convidado especial, você se veio 1, 2 ou 3 ou mais vezes a essa igreja, mas que ainda não é membro, eu gostaria de convidar você a se levantar do seu lugar para que nós pudéssemos te dar um abraço, um aperto de mão e te receber com muito carinho. Há alguém nessa tarde entre nós que é o nosso convidado? Por favor, fique em pé para que a gente possa identificar vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos. Essa casa também é de vocês. Amém. Querido, nós vamos agora ter um momento muito especial, que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E nós estamos agora no último final de semana do mês de fevereiro, e o pastor Gilson, fazendo uso de suas atribuições, ontem no colégio pastoral, foi já colocado a iniciação, onde nós precisamos eleger a formação do novo colégio pastoral para o ano de 2014 a 2015.
Então, você que é membro desta igreja, membro da nossa igreja, agora, no momento do ofertório, no momento que você vier dar o seu dízimo, por favor, vocês já estão observando que aqui na minha lateral direita, minha frente, ali do lado esquerdo, vocês vão encontrar essa ficha. Por favor, mesmo que você não venha entregar o seu dízimo agora, mas que você é membro da nossa igreja, eu quero te convidar a sair do seu lugar e a buscar esta ficha, porque o pastor Gilson, ao término de uma reunião que ele está tendo ali em cima, no primeiro andar, ele virá no final do culto explicar algo que é fundamental para nós fazermos ainda nos próximos dias. Então, por favor, enquanto nós vamos cantar, você traga os seus dízimos, as suas ofertas e, por favor, pegue aqui na frente essa ficha a fim de receber depois as instruções. Amém? Deus os abençoe. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Coloque-se em pé para adorar o Senhor. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono no céu balará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor.
Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor é um Deus presente, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. Continue adorando ao Senhor com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem. Não importa os problemas que você tem passado, o Senhor é maior do que tudo isso. O nosso Deus é poderoso para te libertar, para mudar a sua história nessa tarde, em nome de Jesus.
O sol nasceu, surge um novo dia. É tempo de te adorar. E mesmo em momentos de dificuldade, não deixarei de te exaltar. Levanta sua voz e declara ao Senhor. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti. Teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canto a ti. Teu nome adorarei. Amor sempre paciente, teu nome é santo, é sempre bom. Tua grandeza me leva a adorar. 10.000 razões pra te adorar. Minha alma canta a ti. Oh, canta a ti, teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canta a ti, teu nome adorarei. Enquanto enfim for chegada a hora e o meu tempo aqui se acabar, eu cantarei o seu louvor para sempre. Por toda eternidade eu vou cantar. Cantem ao Senhor. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti. Meu nome adorarei. Tudo que há em mim, canto a ti. Teu nome adorarei. Levante sua voz e declare isso ao Senhor. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti. Teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canto a ti. Teu nome adorarei. Aleluia. Glórias a teu nome, Senhor. Ainda em pé, vamos adorar ao Senhor em oração. Adore ao Senhor com orações frases agora, dizendo o que Deus representa para você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos cantar a Ti não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração. Que a nossa alma seja tomada pelo Teu Espírito Santo, nos tornando verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que a nossa adoração possa ser expressada no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso sentir e agir. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. Ó Pai, em todo o nosso ser, que todo o nosso ser louve ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos leve a termos um coração segundo o Teu coração. Um coração quebrantado, contrito, um coração que agrada ao Senhor, um coração desejoso de ser mais parecido com Jesus. Abençoa-nos através da Tua palavra agora, que o Teu Espírito Santo agora venha ministrar nos nossos corações, que cada coração seja uma terra fértil para a Tua palavra, que a Tua palavra seja semeada com poder e autoridade, vinda do próprio Senhor, ó Deus, porque nada temos se não viermos do Senhor, nada temos, Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. E mesmo sentado, você pode abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. E é nesse versículo que nós vamos estar discorrendo nesta noite. Que você realmente abra o teu coração e prepare para receber daquilo que Deus quer ministrar sobre a tua vida nesta noite. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Quando houve a revelação do Apocalipse, a revelação disse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai estar falando. O Espírito Santo quer estar falando, mas você e eu precisamos ter ouvidos atentos, coração com fome e sede de receber mais do Senhor. Amém? João 15, versículo 8 diz o quê? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nesta noite nós vamos estar percebendo alguma coisa sobre o princípio da criação. Como é que nós vamos estar frutificando para o Senhor? De uma maneira geral, os seres vivos foram criados por Deus com uma capacidade natural de se reproduzirem. Eles fazem quase que de maneira instintiva, como que programados por Deus. Essa é a natureza que Deus criou. Outra coisa muito interessante é que os seres vivos que Deus criou, eles levam dentro de si a semente da reprodução segundo a sua espécie, para que possam se multiplicar. Olha lá Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. O que diz lá? Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou com um princípio. E o princípio da frutificação, da multiplicação é muito interessante. E nós podemos perceber que na nossa vida, no ser humano, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele colocou também este princípio. Nós carregamos dentro de nós também uma semente, e para que nós pudéssemos frutificarmos conforme a ordem de Deus: crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai-a, sujeitai-a. Então é um potencial que Deus colocou no ser humano com propósito. Aqui nós falamos de propósito. O ser humano nasceu com um propósito. E o nosso propósito é glorificar a Deus. Os seres vivos então, eles também têm esta semente dentro de si. A semente, porém, foi corrompida pelo pecado. Olha lá Romanos capítulo 5, versículo 12 e 19. Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa semente que Deus colocou no homem, ela foi o quê? Corrompida pelo pecado. Por isso que toda geração depois de Adão, nasce com a natureza do pecado. E por isso que Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Você vê, por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E todos se tornaram o quê? Pecadores. A nossa natureza se tornou uma natureza caída, uma natureza inclinada para o pecado. Mas Deus é maravilhoso, e Deus enviou um novo Adão. Amém? Deus tem um propósito de restaurar a sua criação. Aleluia! Você é a criação de Deus. Você está sendo restaurado por Deus. E através de Cristo, então, a semente que foi corrompida pelo pecado, agora em Cristo, pela obediência de um homem,
muitos se tornarão justos. Deus está restaurando a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a consequência do pecado? Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que era tudo bom. O princípio da criação, o princípio da multiplicação, quando a árvore, a árvore, as aves, os animais, todos os seres vivos teriam uma semente dentro de si, que eles iam estar se multiplicando segundo a sua espécie. Não havia enfermidade. A terra não produzia espinhos e abrolhos, só produzia coisas boas. Mas agora, Adão, o primeiro homem, desobedeceu a Deus, permitiu que o pecado entrasse na sua vida. E aí teve a consequência que todos nós já ouvimos em Gênesis, as consequências do pecado. Quais foram as consequências do pecado? Olha só. As consequências do pecado. A morte entrou no mundo. Não era para existir a morte. A morte entrou pelo pecado. Outra coisa que aconteceu, a terra se tornou o quê? Amaldiçoada. Vamos ler isso aqui. Consequências do pecado, Gênesis 3,16. E a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. E para Adão, qual foi a consequência do seu pecado? Porque a serpente enganou a Eva, e Eva então comeu do fruto proibido. E aí levou para Adão, e Adão também desobedeceu a Deus. E Adão, Deus disse, portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, quando hoje nós vemos a terra, o sistema do mundo corrompido, a corrupção, a mentira, a maldade, da onde surgiu isso? Lá da origem. Porque não era para existir. Mas o pecado entrou, trouxe a morte e trouxe maldição para a terra. Olha só, versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Porém, houve uma promessa de restauração. Diga glória a Deus. Nem tudo está perdido. Há uma promessa de restauração. Olha só o que Deus prometeu. Da mulher, Deus levantaria uma nova semente que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Presta bem atenção no versículo 15, vamos repetir? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, neste primeiro livro da Bíblia, Deus já está revelando o plano de Deus para restaurar o homem, o plano de Deus para resgatar a sua criação e fazer com que a sua criação, o homem, a mulher que foram vítimas do diabo, venham pisar na cabeça do diabo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E você vai entender, olha só, Deus colocou inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, que era o diabo, entre a sua semente, ou seja, a semente do diabo e a semente da mulher. Apocalipse 12, 17, 12, 9, você começa a entender. Vamos ver quem é a semente da serpente. Olha lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo. O diabo continua enganando pessoas. O diabo continua dizendo,
Se você pecar contra Deus, você não vai morrer, não. Isso é história de religião para dominar as pessoas, para controlar as pessoas. Não, você pode viver a sua vida, o importante é ser feliz. Faz o que te der vontade. Essa é a filosofia do mundo. Esse é o engano do diabo. E ele continua enganando todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Que são o quê? Os demônios. A Bíblia diz em Apocalipse 12, quem sabe as crianças vão chegar nesse texto, que o dragão no céu, houve batalha, a antiga serpente do dragão contra Miguel e os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e ele arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e vieram para a terra. Sabe o que significa isso? 1/3 dos anjos de Deus se rebelaram contra Deus juntamente com a serpente, que era o quê? Lúcifer, um anjo de luz. E eles vieram para a terra para fazer guerra contra quem? Contra nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos as primícias da criação de Deus. Deus tem um propósito muito grande na sua vida e na minha vida. E o diabo tem inveja, o diabo tem ódio. E como ele não consegue atingir a Deus, ele tenta atingir aquilo que é objeto do amor de Deus. Ele tenta frustrar os planos e os propósitos de Deus. Por isso ele está em guerra contra a humanidade. Por isso ele está em guerra contra a vida e a sua vida. Por isso Paulo em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Você pode dar glória a Deus por isso? Tome posse da vitória. Nada pode vencer você, nada pode te separar do amor de Deus. E é tão importante que você conheça, compreenda o princípio de todas as coisas. Ah, pastor, quantas vezes você já ouviu as pessoas perguntando: pastor, por que Deus criou tantas coisas ruins? Por que existe o mal, a doença, crianças morrendo de fome, enfermidades terríveis? Por quê? Você está compreendendo agora e você vai poder responder às pessoas: porque o pecado entrou no mundo. Mas Deus está restaurando todas as coisas. Amém? Olha só, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra a quem? Aos remanescentes da sua semente. Quem é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos em batalha, irmãos. Por isso às vezes existe tanta batalha dentro do seu lar, no seu trabalho, consigo mesmos, porque há uma batalha onde nós não enxergamos o inimigo. E para que nós venhamos enxergar o inimigo, você precisa da palavra de Deus. Eu até brinco com as pessoas, não tem aquele gato que era o Thundercats, né? E ele colocava a espada e ele falava o quê? Cadê os homens? Cadê os jovens aqui? Visão além do alcance. Irmãos, quando você coloca a palavra de Deus diante de você, você tem uma visão além do alcance. Você tem uma visão do sobrenatural de Deus. Você começa a enxergar onde está o inimigo que está querendo te enganar, fazer com que você brigue com as pessoas, tenha ódio das pessoas, querendo jogar setas no seu coração. É através da palavra que nós enxergamos o mundo espiritual, começamos a compreender o princípio das coisas e qual é o plano de Deus para o mundo, qual é o plano de Deus para a família, qual é o plano de Deus para você, para mim, para a igreja do Senhor. 2 Coríntios 11, 3. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo. Paulo então escrevendo, ele está escrevendo para a igreja dizendo: olha, eu temo por vocês, eu temo porque assim como Eva foi enganada pela serpente, assim eu temo pela igreja, que é a noiva de Cristo,
que é a semente que Deus disse que da semente da mulher, Deus pisaria na cabeça da serpente. Eu temo que vocês sejam enganados pela serpente. Amém, irmãos? O diabo está querendo nos enganar. O diabo hoje está trazendo tantos valores contrários à sã doutrina, à família, aos princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado para que o inimigo não possa nos enganar. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. E nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, amém? Muda-se as culturas, a sociedade. A Bíblia diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós precisamos conhecer os princípios, os valores da palavra de Deus, para que, como nós cantamos aqui na primeira música, possamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Possamos ter uma palavra para instruir aqueles que precisam conhecer do amor de Deus, da vontade do Senhor. Gálatas 4:4 fala sobre agora a semente da mulher. Você viu a semente da serpente. Agora a semente da mulher. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, aleluia, nascido de mulher, nascido sob a lei, para se cumprir a promessa de Deus em Gênesis, que da semente da mulher, Deus levantaria aquele que iria destruir por completo a serpente, o diabo. Isaías 9:6 diz sobre o nascimento de Jesus: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele veio restaurar o reino de Deus. Porque quando na criação Deus deixou o domínio, o poder e a autoridade para dominar, para sujeitar a terra, para quem? Para o homem. Quando ele pecou, o que aconteceu? Ele perdeu este domínio. Hoje o homem sem Cristo, ele não tem domínio nem da sua própria vida. Por isso Paulo diz, olha, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, o bem que eu quero fazer isso eu não faço. Ele não tem domínio sobre os vícios, ele não tem domínio sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado tirou esse poder de governo, de domínio. E quem começou a dominar? O pecado. Por isso, Paulo diz que quando você é vencido pelo pecado, você se torna o quê? Escravo do pecado. Você se torna escravo daquilo pelo qual você foi vencido. E o pecado derrotou a cada um de nós. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Por causa da semente de Adão que está em nós, a semente que foi corrompida, então a nossa natureza se tornou uma natureza corrompida. Mas agora veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para vencer a morte, para vencer o poder do diabo e para restabelecer o reino de Deus nas nossas vidas, amém? Irmãos, isso é muito profundo, você precisa ler sobre isso, você precisa conhecer acerca disso. Por isso, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Vivemos em dois reinos, há o reino das trevas e o reino da luz. Quando você aceitou Jesus, quando você veio aqui à frente entregando sua vida para Jesus, você saiu do reino das trevas, da influência de Satanás, do domínio de Satanás, e você foi transportado para quê? Para o reino da luz. É algo que você não enxerga visivelmente, mas quem é espiritual e quem conhece a palavra, tem a certeza disso. Amém? Aconteceu uma transformação. Quando você aceita Jesus, aquela natureza, a semente adâmica, a natureza caída, dá lugar a uma nova semente, a semente de Deus, que é implantada na sua vida. Amém? E aí o plano original de Deus se torna
é restaurado em Cristo Jesus. E você novamente é levantado por cabeça e não por cauda. E você estará só em cima e não embaixo, quando obedeceres à voz de Deus. Por isso a Bíblia diz em Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 3, em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque voltou-se o plano original de Deus para o homem. Amém? O principado está sobre os seus ombros. Ele veio trazer o governo, ele veio trazer o reino de Deus sobre as nossas vidas. Por isso a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou diz: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando recebemos Jesus, então recebemos uma nova semente. E agora nós já não produziremos mais pessoas corrompidas pelo pecado. Nós vamos produzir pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Amém? Nós vamos produzir discípulos para o Senhor. Os nossos filhos serão santificados pelo Senhor. A nossa família vai ser restaurada. O sacerdócio no nosso lar. Uma nova geração, uma nova nação, para glorificar o nome do Senhor. E aí nós recebemos também o poder agora de vencer o diabo, a antiga serpente. Olha só Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse para os seus discípulos: eis que vos dou o quê? Poder. Olha a descendência da semente da mulher. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está falando para os seus discípulos, não é de serpentes e escorpiões, animais, répteis. Não. Jesus está falando das forças do diabo, que é chamado de serpente, que traz em si o seu veneno mortal, que é o pecado. E ele diz: você vai pisar, eis que vos dou poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha Deus restaurando o projeto, o plano original na vida do homem. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto? A igreja, a noiva de Cristo, vai pisar Satanás. Aleluia. A igreja tem a autoridade de Cristo para vencer, para pisar serpentes e escorpiões, e brevemente nós venceremos por definitivo o diabo. Amém? Precisamos conhecer a palavra, irmãos. Precisamos realmente estudar o poder e a autoridade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Olha só, desta semente somos todos nós. Dessa semente somos nós gerados de novo. 1 Pedro 1,23, olha o que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, a semente de Adão, mas da incorruptível, a semente de Cristo, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém? Você já foi gerado de novo para Deus? Você já nasceu de novo para Deus? Porque agora não somos mais descendências de Adão, aquele que pecou, que perdeu o domínio, a autoridade. Agora nós somos descendências do novo Adão, que é Jesus Cristo. Amém? Aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E no original diz nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Receba o novo de Deus nesta noite sobre a tua vida. Se você crê nesta palavra, Deus vai fazer algo novo na sua família. Deus vai fazer algo novo na tua casa. A sua vida vai ser renovada, os teus pensamentos, os teus sentimentos vão ser renovados em Cristo Jesus. Amém?
João 15:5, olha, através dessa semente, agora sim nós vamos produzir frutos segundo a sua espécie. Por que frutos que poderíamos produzir para Deus? Sendo que nós estávamos com uma natureza corrompida pelo pecado. Nós não conseguíamos, por mais que nos esforçássemos. Por isso que a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse possível sermos salvos apenas produzindo boas obras, frutos que glorificassem o nome do Senhor sem cometer pecado, Jesus não viria para morrer. Mas não havia outra maneira. Jesus teve que vir, morrer pelos nossos pecados, vencer a morte, vencer o diabo. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, o meu e o seu salário do pecado que nós pecamos é a morte. E Jesus disse, eu vou pagar esse salário por você. Eu vou morrer no seu lugar. Amém? A conta está paga. E agora Ele vem sobre as nossas vidas com o Espírito Santo. E muda aquela semente. Muda o DNA. Muda o nosso caráter, a nossa personalidade. Por isso Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. O velho homem que era segundo Adão morreu. Agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criação. Agora eu vivo para Deus. Agora eu posso produzir frutos que glorifiquem a Deus. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Olha João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Quem está em Cristo e Cristo nele, o que ele vai produzir? Muitos frutos. Não são poucos, são muitos. As pessoas são conhecidas por serem seguidoras, discípulas de Cristo, não é pela igreja que ela frequenta ou pela sua religião, mas são pelos frutos. Jesus mesmo disse, a árvore se conhece pelos frutos. E agora em Cristo, nós podemos produzir frutos que glorificam o nome do Senhor, amém? Porque Ele é a videira, e nós somos os galhos, nós somos os ramos. João 15:8 então diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado na minha e na sua vida pelo quê? Pelos frutos que damos, através do quê? Através de uma intimidade, de um relacionamento com Jesus. Não é o que produzimos por nós mesmos, que são frutos que glorificam a Deus, mas sim aquele fruto que nós produzimos através de uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de leitura da palavra, para que você tenha a mente de Cristo, para que você conheça o coração do Senhor, se enchendo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai potencializar a sua vida para produzir frutos para o Senhor. Vai ser algo natural. Uma árvore gera frutos, ela sendo bem alimentada, regada, naturalmente ela vai o quê? Produzir frutos. Se o rio